Temos no nosso programa, então, a segunda dimensão do nosso trabalho. Nada mais nem nada menos que essa consciência deformada no contexto comunitário. Vamos fazer primeiro um cochicho. É tão gostoso cochichar, hein? Cochiche primeiro com aquele que está do seu lado. Quais são os vícios mais frequentes que você percebe na vida comunitária? Que elementos de deformação da consciência você percebe lá na sua comunidade mais frequentemente ou nas comunidades a nível geral? Um cochicho de 2 minutos aí, fale um pouquinho com o seu colega do lado. Tem aí de repente uns 3 que gostariam de vir aqui na frente para partilhar-nos? 3 pessoas que se animem a vir aqui comigo na frente. Neide, meu nome, sou de Mossoró, no Rio Grande do Norte, formadora da comunidade Renascer, tem 20 anos de existência. O que a gente percebe, como é a pergunta mesmo, padre? Repita. Típica formadora do século XXI, viu? Típica. Os vícios mais frequentes ou as deformações da consciência mais frequentes a nível comunitário. Sim. Então, os vícios mais frequentes está muito ligado ao relativismo que a gente vem falando. Tudo parece, a gente percebe a dificuldade de profundidade, tudo parece, é uma opção por tudo que é light, por tudo que é mais fácil, né? Uma dificuldade realmente de mergulho no profundo, em leituras consistentes, um gosto por tudo que é superficial realmente, de livros água com açúcar, não é? Dificuldade de ler documentos, e também a gente nota a apatia devido aos apelos muito grandes da atualidade, apelos, a atração desses apelos, uma certa apatia, um fastio pelas realidades da vida consagrada. Você falou uma coisa vital. Dificuldade de aprofundar. Vamos colocar isso como um elemento vital. Dificuldade de aprofundar. Aprofundar-se em quê? Muito obrigado, viu? Passa o microfone para ele, o teu nome, de onde você vem. O meu nome é Antônio Carlos, eu sou da comunidade Canção Nova, há 23 anos. E há 2 anos estou na formação dos casais, junto com os casais, né? E o que a gente tem percebido, eu, né? Não posso falar a gente, é eu, porque é a minha consciência hoje. O que eu tenho percebido algumas vezes é justamente isso que ela colocou, relativismo, dentro da consciência da nossa comunidade. E muitas vezes a gente cai no laichismo também, né? Infelizmente, esse trabalho o que eu quero, o que eu posso, e nessa consciência em que muitas vezes eu vou se perdendo entre a conexão de Deus para comigo, para eu ter uma consciência geral. Então, para mim, tudo isso está sendo um aprendizado, né? E que para todos seja um aprendizado como está sendo para mim. É isso. Que beleza! Os facilitadores se tornaram obstaculizadores. Impressionante. Se nós tomássemos o que você, Antônio Carlos, não? Acaba de dizer. Pensemos na formação no início do século XX. Por exemplo, quando não tinha água encanada. E as comunidades religiosas tinham que ir a pegar água lá no poço. Sabe o que faziam? Iam cantando. Lá, 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 alegria, hein? Hoje tem água encanada e ninguém canta mais. Ninguém se anima, gente triste, gente decepcionada rapidamente. Estou fazendo um estudo, parêntese, com um grupo de 14 pesquisadores das PUCs sobre o suicídio nuclear. Os dados não são nada sadios. Não são nada sadios. 7 padres no Brasil se suicidaram no ano passado. Mas quantos dos que estamos vivos já estamos mortos?
Os facilitadores se tornaram obstaculizadores. Obrigado, viu? Meu nome é Fabrício, fundador da Comunidade Católica Amor Eterno, Itajaí, Santa Catarina. Hoje estamos em 10 formadores aqui. E uma das dificuldades são os que chegam. Porque os que começam com o princípio desde o começo, construindo a comunidade, trabalhando, colocando a mão na massa, levantando tijolo, levantando parede, varrendo. Então, eles criam um vínculo de amor muito grande pela comunidade. Os outros que começam, às vezes não entendem como começou uma comunidade. A gente passa, claro, no vocacional, em toda a formação. Mas o botar a mão para fazer a coisa acontecer, aqueles dão muito mais valor. Então, a maior dificuldade, às vezes, é fazer aquele compreender que está começando agora, que uma comunidade, ela não nasce de um dia para o outro. Ela tem realmente um trabalho árduo, um sacrifício, e é por isso que é preciso dar valor por aquela comunidade. Que coisa mais especial, viu? Existe uma realidade muito marcante em chegar e começar. Gostei dessa sua diferenciação. Uma leitura obrigatória, especialmente para vocês fundadores, meu amigo, e para todos os fundadores que estão aqui, uma leitura obrigatória, a biografia de São José de Calasanz. Quem se mete a ser fundador deve ler a biografia de São José de Calasanz, traído por todos os membros da comunidade, expulsado por todos os membros da comunidade, denegrido por todos os membros da comunidade, mas no final a resposta dele tão profundamente marcante: o Senhor é quem faz, o Senhor é quem desfaz. Né? Tão bom uma coisa dessas. Hoje, os Calasâncios, como são chamados, ou os padres das escolas pias, reconhecem a grandeza do seu fundador porque soube ocultar-se e desaparecer, mesmo quando toda a comunidade o traiu. Né? Coisa forte. Bem, faz mais ou menos 20 anos eu trabalho um autor chamado Martin Buber. Martin Buber não é cristão, é judeu, mas eu estou rezando para que se converta, viu? Já morreu, hein? Estou rezando para que se converta, tá bom? Para mim este homem é excepcional. A consciência do outro, a consciência do alter. Todo mundo diz, viver em comunidade não é fácil. Se não se ofendem comigo ou com o que eu vou dizer, essa frase carece de sentido. Porque ninguém veio para viver sozinho. Todos nós somos externos. Uma vez chegou a hora do parto, você emerge. Ninguém ficou para dentro do útero, todos nós saímos para fora do útero. E essa realidade é essencial. Agora, tem gente que quando vive em comunidade cria sérias dificuldades. Eu não sou seguidor de Emmanuel Levinas, mesmo se gosto de alguns elementos de Levinas. A alteridade de Levinas me parece muito sarcástica, por isso optei por Buber. A obra mais bela de Martin Buber, que está na bibliografia que entreguei, é essencial. O tu me torna livre. A consciência moral vai crescendo na medida em que você se encontra com o outro. Já que nós colocamos no nosso programa esse grande desafio, nós vamos tentar vivê-lo nesta segunda parte da manhã. Há consciências deformadas no contexto comunitário? Sim. Há consciências como o rosto deste desenho da famosa obra Crepúsculo. Eu li toda a obra do Senhor dos Anéis. As crônicas de Nárnia me encantam porque eu sou seguidor de Lewis. Mas nada melhor do que Crepúsculo.
Ah! Meu Deus! E o outro dia uma amiga psicóloga da universidade onde trabalho me diz: fiquei sabendo que você gosta de Crepúsculo. Aqui lhe trouxe o presente de aniversário. Me deu toda a série, cara. Ai, estou feliz, viu? Chego lá, coloco no computador e fico 1 hora, ou às vezes 2, nunca fiquei 3, viu? 2 sim, 2, assistindo a série Crepúsculo. Crepúsculo é uma série que não tem nada de ficção e tudo de antropológico. Vale a pena fazer uma sinopse na sua comunidade sobre o título Crepúsculos, Decadência. A antropologia em decadência. O olhar do vampiro é um olhar terrível. Porque o vampiro só mantém a sua personalidade sempre escondida. E entre eles há um pacto. Ninguém pode revelar quem é verdadeiramente. Muitas pessoas entram nas comunidades de vida e nos seminários para refugiar-se de uma personalidade que não querem dar a conhecer, emerger. Então, é muito mais fácil conseguir um auditório que me aplauda, conseguir um auditório que chore comigo, conseguir um auditório que seja muito bem amado por mim e eles também sentindo-se amados. Só que o vampiro está gestando uma criatura que vai acabar engolindo a todos. Por isso a imagem do parto da moça é tão forte. No livro é pior do que no filme. Porque esse monstro foi gerado no desconcerto de não querer conviver com os outros. Então hoje tem gente nas comunidades que faz a vida aqui. Ó. Este é meu mundinho. Eu sou o padre Rafaelinho, com o meu computadorzinho, com o meu vininho, com os meus amiguinhos, com o meu Facebookinho, com o meu Instagramzinho, tudo é meu. E eu faço com que o meu mundinho esteja aqui. Quando eu saio na vida comunitária, faço isto. Os outros não significam nada para mim, porque não fazem parte do meu mundinho. Tem dioceses que formam monstros como eu. Tem comunidades que formam monstros como eu. E os formadores são os responsáveis. Porque nunca abriram a possibilidade para essa realidade chamada alteridade do outro. Tu me tornas livre. Tu. Então tem gente que vive em comunidade e vai para a Pizza Hut a comer um pedaço de pizza porque o almoço em casa é muito uish. E é que lá na Pizza Hut eu me encontro hot. Bem gostoso. Nossa, é engraçado. Tem gente que faz de tudo para chegar sempre tarde a tudo. Isso não é semiologicamente uma linguagem não verbal forte contra a alteridade? Os outros não me importam no fundo, no fundo. Quando eu vivo assim, essa realidade moral já deforma a consciência comunitária. O problema não é que viver em comunidade é difícil. Não me diga isso, porque isso é inválido numa antropologia cristã. Na antropologia cristã, o outro se abre muito mais do que ao eu. Isso sim é verdade. Diante de todas as elaborações, de todas as perguntas feitas, e eu não sou freudiano, mas nisso respeito profundamente Freud, o eu se faz a primeira pergunta não por si mesmo, pelo outro com maiúsculo que é chamado infinito. Eu não me pergunto pelo meu umbigo, eu não me pergunto pela minha casinha, eu não me pergunto pelo meu mundinho.
Eu me pergunto pelo infinito que está diante de mim. Eu não preparei este encontro com vocês para eu ficar bem aqui com vocês. O padre Wagner não preparou o encontro para vocês para ficar bem com vocês. Não, esse não é o nosso perfil cristão. A nossa meta sempre será teleológica. Todos juntos? O outro infinito. Sempre há um horizonte maior. Tem gente que cada vez mais está reduzindo o horizonte. Então faz com que todo mundo olhe pela mesma janela. Comunidade fadada a acabar. Se quer que todos os formandos olhem por essa janela, a comunidade acaba. É tão bom quando acontecem essas catarses comunitárias. Eu adoro isso. Não estou de acordo com você. Aquilo que você está dizendo não me faz bem. Ela falou da apatia. Não existe coisa mais gostosa que passar da apatia à simpatia. O processo moral comunitário tem que sair da grande deformação individualista. Não dá. Não dá. Quem quer uma comunidade individualizada, trabalhe para que ela elimine a teleologia. O telos é o mais importante, que depois se transforma em escatológico. Tem muitas comunidades de vida trabalhando fortemente para serem comunidades psicológicas, esquecendo ser um dia comunidades pneumatológicas. Não adianta ter um centro de formação psicologicamente constituído, onde o Espírito Santo não passa nem rasando por aí. Ali está o drama das comunidades hoje, que vão perdendo o seu telos. Eu não estou aqui para mim. Se há uma coisa do pontificado Francisco que mexeu com as bases da eclesiologia, é o famoso autorreferencial. A igreja não pode ser autorreferencial para si mesma. Nenhuma comunidade de vida pode ser autorreferencial para si mesma. Olha para as outras. Corajosos os que vieram a este encontro de outras comunidades. Corajosos. Parabéns. Quebraram o seu cordão umbilical. Porque tem comunidade de vida que lê os escritos do formador, a biografia do formador, o sentido do formador, a cor do formador, o peu, tudo do formador. E os outros? O outro é para formar-me. E é no outro que o eu começa a encontrar respostas elaboradas, sólidas, sadias. Sadias. Eu sou brasileiro, sim ou não? Que beleza, hein? Por que não sou brasileiro? Pelo sotaque. Obrigado. Não tenho palavras para te agradecer. Em 27 estados, todos têm que ter o seu bendito sotaque? Eu tenho CPF, RG, passaporte, título eleitoral, dívidas, problemas, alegrias, esperanças, todas em português. E depois de 2001, me naturalizei. E você não me aceita por uma coisa tão ridícula, que é o meu sotaque. O meu sotaque é a minha alegria, é a minha esperança e é o meu sex appeal, tá? Pronto. E sou brasileiro com este sotaque, goste ou não goste, eu sou, tá? Não tem outro jeito. Não tem. Se o eu não está resolvido, o outro não está resolvido. Jamais, porque a pergunta central só será feita a partir dessa forte interrogação. Olha, Rafael, quem sou eu? Se essa pergunta não é trabalhada, a consciência vai perdendo os seus parâmetros.
O grande moralista Bernard Herring dizia para os padres conciliares no Concílio Vaticano II: o problema da consciência não é que ela pende para um lado ou para o outro. O problema da consciência é que ela sempre vai caminhar na corda bamba, evitando cair. A consciência não pode perder-se, sobretudo pela consciência de si mesmo. Independentemente de quem você seja ou como você seja. E é isto, queridos formadores, que nós temos que trabalhar cada dia mais nas nossas casas de formação. Você não pode amparar uma pessoa com um problema de integralidade, identidade e dignidade, passando sabonete ou passando manteiga em cima dela, dizendo: aqui não há problemas, quando essa pessoa está cheia de vazios. Um dos regionais, os bispos me convidaram para trabalhar o tema e o drama da sexualidade. Terminei o meu curso fazendo uma pergunta que lanço aqui para vocês que não são bispos, mas que têm a mesma responsabilidade. Se amanhã, no seu processo formativo, aparece uma pessoa intersexual, qual vai ser a resposta formativa que você vai lhe dar? E não estamos longe disso. Os intersexuais já fazem parte da nossa sociedade. E tem muitas pessoas que na revelação do eu não vivem isso como um drama, vivem isso como uma experiência. Então toda a nossa antropologia carece de sentido. Tudo aquilo que nós somos carece de verdade. Se o eu não é respondido, não lhe pergunte ao outro por quem é você. Porque você vai se encontrar em sérias dificuldades com esse eu restabelecido à luz de você mesmo. Aqui está a beleza, a grandeza do pensamento de Buber. Sem ser cristão, conseguiu essa centralidade. Uma pessoa que em toda a sua integralidade é pessoa, responde primeiro pelo outro, antes de responder por si mesmo. Sim, irmão, vamos falar um pouquinho sobre isso. O ano passado participei de 2 semanas de diversidade sexual, todas em cima dessa realidade. Porque hoje não é simplesmente uma problemática, hoje é uma realidade interna. Muitas famílias têm pessoas intersexuais. Muitos ambientes têm pessoas intersexuais. Então vamos trabalhar um pouquinho isso, tá? Bem. Essa realidade leva a 3 pontos. O primeiro é o grande drama da consciência comunitária deformada. Muito individualismo. Demais. Então, construir um eu sem individualismos é problemático. Porque cada um de nós começa a puxar a corda, começa a puxar a sua sardinha e começa a impor os seus ideais. Vou fazer uma pergunta clara e contundente. Como vocês fazem as suas reuniões comunitárias? Como você começa a reunião e como você termina a sua reunião? Esse já é um termômetro para você avaliar se você é ou faz parte de uma comunidade individualizada e nada comunitária. Por exemplo, quando só fala o formador, ninguém mais fala. Me parece isso agônico. Quando o formador passa a palavra para alguém que é da sua plena confiança e só ele domina o mesmo tema. E quando sempre convidam os mesmos, que coisa mais chata. Só essa pessoa para falar do mesmo todos os tempos e todas as horas. Sendo que nós temos um leque de variedades, de ciências, de ambientes, de circunstâncias. Avalie a sua comunidade e na comunidade na qual você vive. Vocês são uma comunidade individualizada, onde a única pauta é e em cima desse fazem tudo. Isso me parece terrível, viu? Eu moro num prédio. Morar em prédio é maravilhoso.
E moro com outros 2 padres. Melhor ainda, viu? Melhor ainda. Tá? Eles são pessoas educadas, eu sou mal educado. Coitados, os meus 2 vigários sofrem comigo por causa disso, não? E é um prédio com elevador, claro está, não? Eles não dão aulas na universidade, então eles podem, depois da missa da manhã, fazer outras coisas. Mas eu saio na hora do rache. Pai, mãe, filhos entrando. As madames que levam os cachorrinhos aqui no colo, e vão falando com ele. Oi, meu bem, você dormiu bem? O primeiro dia que eu escute, dormi bem, eu vou morrer, viu? O dia que eu escute um cachorro responder a essa pergunta, Bom, beleza, tá? O elevador lotado e para no andar dos padres. Plim. Todo mundo entra furioso, com cara desagradável. E entro eu. Bom dia! Ninguém responde. Que alteridade é essa? Tem gente que vive 5 anos junta e nunca se cumprimentam. Eu fiz questão nos meus 8 anos de seminário de não cumprimentar um cara no seminário. Quando temos a reunião dos padres que nos ordenamos em 96, eu faço de tudo para chegar como os franceses e sair como os italianos. Arrivederci, tchau, 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 tchau. Nunca coloco a mão nele. Impressionante. Eu faço isso. Esse é um grande vazio da minha personalidade. E tem gente que mora na mesma casa e não se fala nada. Nada. Olha o individualismo. Pautante e marcante. Impressionante, viu? O ano passado me aconteceu uma coisa muito forte. Nós, padres de Londrina, fazemos o retiro num lugar lindíssimo, lá em Camargo, perto do rio Tibagi. Coisa, pensem, é uma casa de retiro das Irmãs de São Carlos de León. Pensem vocês num lugar lindo. Por todos os quartos passa uma fonte. Então você dorme com... Uma coisa linda, padre. Vale a pena ir, viu? Vale a pena. Estou fazendo promoção, elas me dão o 10% do que arrecadam, tá? Beleza. Você chega lá, Só que tem um pero, como dizem os italianos, muito grande, um problema muito grande. Quem chega cedo encontra quarto privado. Quem chega tarde tem que dormir com outro. E o ano passado eu cheguei tarde. Quando eu cheguei, me veio uma intuição terrível. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Será que eu vou dormir no mesmo quarto com aquele padre? Me veio essa pergunta, não? Me deram no quarto e eu encontrei a mala de alguém em cima da cama. Então me coloquei na outra cama e eu pensei, acho que é ele. Ixi, Maria Santíssima. Terminou a primeira palestra do bispo, terminaram as completas e adivinhem com quem dormi 7 noites e um dia. Com o padre com quem mais problemas eu tinha na diocese. Deus é tão bom que em 7 noites e um dia, que nunca vou esquecer jamais, a gente se aproximou. E hoje nas reuniões do clero podemos nos sentar na mesma fileira os dois, falar uma palavrinha, rir um pouco, discordar porque temos 2 pensamentos diferentes, mas estamos próximos. Não digo que todo o meu individualismo tenha sido superado, mas uma coisa que me preocupa hoje na formação é que esses individualismos não se superam. E entra uma anarquia do ser fortíssima. Tem pessoas que hoje, mais do que nunca, se sentem donas da vida dos outros. E isto é um problema totalmente desconstituinte da consciência moral. Fazer que o outro dependa moralmente de mim. Sobretudo porque proliferou demais o conceito indivíduo e não comunidade. Isto para mim é um dado muito relevante. A antropologia traz consigo uma problemática hoje na comunidade que é o primeiro segmento de todos os ambientes morais mais difíceis de superar. Os indiferentes.
Eu intitulei Eu Mudo, o eu silencioso. Aqueles indivíduos que nunca se manifestam comunitariamente. São pessoas trabalhadoras, são pessoas boas, são pessoas honestas, mas nunca se manifestam. Não sei nada de você e você não sabe nada de mim. Não estou falando de pessoas perversas ou de personalidades com patologias. Não, estou falando de consciências morais indiferentes. Então, é um membro de comunidade que nunca faz um aporte para a comunidade sair para frente. Jamais emite um juízo sobre a situação que estamos vivendo neste momento. E moralmente tende a fazer juízos completamente negativos perante os outros. Então, por exemplo, o formador diz: Fabrício, você viu Rafael está caminhando manco? E Fabrício diz: que você não sabe. Vem cá. Rafael tem um problema. Ele acha que ele tem 20 anos, mas já é um cara de 48. E sai a correr de manhã. Já está velho e não quer reconhecer que está velho. E nunca vê nada positivo no outro. Mas também nunca é capaz de enfrentar o outro ou de confrontar os outros. Por isso a minha pergunta inicial se mantém. Já você avaliou a sua comunidade? Já você fez uma avaliação concreta e certeira dos membros da sua comunidade? E, sobretudo, do exercício da consciência moral que muitas vezes impede que a comunidade se autorreconheça. Num retiro espiritual, uma religiosa veio me dizer: tenho 10 anos de professa e já mudei 12 vezes. Falei: irmã, vamos nos sentar pela primeira vez os dois, porque não conheço a senhora, nem a senhora me conhece a mim, mas já que veio falar com o pregador do retiro, sentémonos em paz e avaliemos. De 10 anos de formada, 12 comunidades, já 12 experiências comunitárias, significa que a senhora não está bem. Vamos tirar as outras. Vamos deixar as outras de lado. E vamos fazer um confronto profundo. Mensalmente vem falar comigo e o reconhecimento dela foi belíssimo. Eu não tenho vontade de morar nem de viver com ninguém. E eu lhe faço a vida impossível a todos os que estão na minha frente. Tenho que trabalhar profundamente a alteridade. E não é tirando ela do convento que você vai fazer dela uma mulher mais digna. Agora você vai dar um passo. Vai se aproximar daquela que mais aperta. Ai, mas que... Não, sossegada. Você sabe cozinhar? Então, quando você se judia da sua cozinha, você coloca um pouquinho de laxante na sopa dela e passa para ela. Pronto. Laxante sim, veneno não. Se eu não me aproximo do outro, esse não aproximar-me vai criando cada vez mais barreiras. O grande jesuíta tchecoslovaco tem uma obra que todos os fundadores deveriam ler, formadores, presbíteros e não presbíteros, religiosos consagrados e não. A Noite do Confessor. Está editado pelas Paulinas, me parece aqui em português. Thomas Heilk, um jesuíta fantástico. A Noite do Confessor. Ele diz: qual é a folhagem que nos impede hoje enxergar para Zaqueu? Zaqueu estava em cima de uma árvore e a folhagem, mesmo encoberta, permitiu que ele olhasse para Jesus e Jesus olhasse para ele. Qual é a folhagem que está impedindo que você enxergue o seu irmão? Sem isso, o individualismo não é superado. Belíssimas adorações, belíssimos congressos, belíssimas curas e libertações, belíssimos momentos de encontro e comunidades agônicas. Ninguém jamais se encontra um ao outro. Essa é a primeira deturpação da consciência desse eu mudo. Segundo, quando eu se enmudece,
eu me torno insensível. A insensibilidade da consciência moral é cada vez maior. Amigos e amigas, o drama antropológico que vivemos no século XXI tem nos levado a uma consciência adormecida, dizíamos na introdução, sim. Mas tem nos levado a uma consciência insensível. O outro pouco ou nada me interessa. Não pode ser que vivamos juntos sem me interessar a tua vida, sem saber que está acontecendo contigo. Aqui está para mim a maior de todas as possibilidades de dar uma virada moral. O outro me interessa. Afaste-se um pouquinho dos seus raciocínios pessoais e inicie uma experiência de sensibilização. Por exemplo, quando você vê que um dos membros da comunidade não sabe ler. É triste, hein? E a gente diz às vezes, mas eu já falei. Não adianta. Não para. Não se trata de falar. Vem cá, vou te dizer uma coisa, tá? Escuta o que eu vou te dizer com todo o carinho e a exigência do mundo. Quando tu lês, ninguém te entende. Então, estamos precisando de uma fonoaudiologista, mas estamos precisando de alguns exercícios, porque a tua voz é muito boa, é muito bonita. E a comunidade pode tirar muito proveito para a evangelização dessa tua voz. Inicia um caminho diferente. Não adianta que você ridiculize o seu irmão dizendo que não sabe ler ou que nunca vai mudar, se você não se abre sensivelmente às necessidades dele. A insensibilidade da consciência é um tropeço imenso, porque não vá a comunidade recriar-se com pessoas insensíveis. Me dói no coração quando você encontra pessoas que fazem parte da igreja a nível do seminário, do clero ou de uma comunidade de vida que são completamente relegadas por comunidades insensíveis. Isso trabalha muito a inveja. O problema do invejoso é sério. Sabem por quê? Porque o invejoso, a invejosa, não somente fica chateado com o que o outro tem. O invejoso mina a felicidade do outro. Então eu não te posso ver feliz. Invidius em latim. Eu não te posso ver contente. Eu não te posso ver realizado. Aqui está um dos dramas morais mais fortes que hoje se enfrentam na formação das novas gerações. Terceiro elemento, no momento em que vivemos, o eu desaparece para dar entrada nada mais nem nada menos que a um possível estou. Virou uma coisa até absurda, não? Estou Rafael. Então, de manhã eu estou Rafael, à tarde eu estou Rafa e à noite eu estou Rafinha. Impressionante, hein? Hoje é muito mais fácil ouvir formadores e formandos: respeite o meu processo. Qual? Qual é o seu processo? Qual é o seu processo? São as suas circunstâncias? Então, é melhor que você siga Ortega y Gasset e não siga Cristo. São as suas formas de pensar? É o seu desejo aquele que tem que ser trabalhado? Porque se as circunstâncias fazem o estou, tem gente que simplesmente, por exemplo, vem, não gostou da primeira palestra, estou cansado, vou me deitar e dormir. Beleza, independentemente de quem seja o palestrante. Ah, não, porque está muito frio. Ah, não, porque está muito quente. Ah, não, porque está muito difícil. Ah, não, porque... E assim, cada um de nós vai criando as suas circunstâncias. Moralmente, quem cria as circunstâncias
impede que as fontes da moralidade possam alcançar o seu mais alto nível. Todos os nossos atos estão circundados pelas 3 fontes da moralidade. O quê? O nosso objeto, a nossa finalidade e as circunstâncias que nos rodeiam são as últimas coisas que nos importam. Porque as circunstâncias podem mudar de um momento para outro. Se eu não sou remanejado para trabalhar em São Paulo, eu saio da comunidade. Ha, ha, ha. Então, pega as tuas malas e vai embora. Se eu não sou remanejado para trabalhar com a fofinha ou fofo, eu saio um ano de experiência porque me deixam sem meus fofos. Ha, 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 ha. Se me mandam para o Nordeste, tem que ser em Fortaleza, bem perto daquela praia bonita que se chama como? Iracema. Nossa. Se me mandam para o Nordeste, me mandam lá para Petrolina, eu que vou jogar petróleo neles, viu? Tem gente que faz a sua vocação conforme as suas circunstâncias. E então a consciência moral se anula. Conheci uma formadora que deixou de ser mestra de novícias e entrou em depressão e agora está numa casa de recuperação psíquica. Tem padres que não soltam a paróquia por isso. Tem gente que não admite que um dia não vai ser cabeça na congregação. Tivemos reunião geral e não fui eleito nem como assessor, nem como assessora. Eu sou o último dos últimos. Tem gente que não aceita que vai ficar para trás. Se você não aprende a sair de cena com a sua consciência, essa mesma consciência vai autodestruí-lo, porque você vai se achar o bam-bam-bam do negócio. E esse individualismo vai criar sérias confusões. Aqui nasce a maior máxima do cristianismo e da moralidade cristã. O fim não justifica os meios. Todos juntos? Coloquei isso até para a discussão do STF da ADP 4444444444442. Até para isso. Se você, na sua consciência, se eu, Rafael, na minha consciência, justifico os meios para trazer o efeito placebo da finalidade, eu estou pecando. Ali nasce a matéria do pecado e do erro. Não importa se é venial, não importa se é mortal. O fim nunca justificará os meios. A minha finalidade é ser papa da Igreja Católica. Beleza. Vou passar por cima de 500, vou acabar com eles e em cima das cinzas vou construir o meu papado. Chego a papa. Senhor Papa Rafael, você é uma batata. Ou melhor ainda, outro conselho de amigo, leia na trilogia O Diário de um Banana. Excelente. Você é um banana. Quando você justifica os meios, quando você é fundador ou fundadora, quando você é formador ou formadora, tem que justificar os meios, a sua consciência já está completamente obscurecida. O fim jamais justificará os meios. Os meios têm que ser transparentes, os fins têm que ser igualmente transparentes, sem depender das circunstâncias. As circunstâncias podem nos levar, às vezes, até o martírio. Claro que sim. Podem nos levar também, às vezes, ao sacrifício. Claro que sim. Podem nos levar, às vezes, à glória humana. Também. Louvado seja Deus. Cada um de nós está construindo a sua história. Cada um de nós está caminhando pela sua história de salvação.
Agora, se os seus meios são totalmente obscuros, significa que essa finalidade não é sadia. E se não é sadia, prepare-se, porque aquilo que vem por trás vai ser muito delicado em relação ao favorecimento da sua própria consciência. Não existem atos morais somente e necessariamente ligados às circunstâncias. Vamos colocar uma direção para esse eu. Vamos colocar uma direção especialmente olhando desde já para as crianças, para os adolescentes e para as jovens gerações. Qual é o maior problema das pessoas que estão entrando hoje nas suas comunidades de vida? Fale bem forte, assim, claro, genericamente, não? Quais são os maiores problemas que vocês encontram nas novas gerações de formandos? Forte, tem que falar forte. Desobediência, gostei. Você tem voz de trovão, viu? Superficialidade, descompromisso, murmuração. Você vai fazer uma tempestade, cara. Adorei, viu? Vamos lá. Nossa, estamos no céu, porque essas comunidades são muito santas, Padre Fabrício, hein? Indecisão, a mais forte de todas do século XXI. Estou indeciso. Beleza, agora estou sentindo firmeza. Que mais? Preconceitos. Relativismo. Fuga. Agora estão falando coisa com coisa. Indecisão, fuga. Eu vou ir embora daqui agora porque não gostei mais disto. Mas é só isto, mas não gostei. Que mais? Ativismo, inconstância, incapacidade de resiliência, mentira, máscaras, materialismo, negativismo, falta de sentido. Quem dá mais? Egoísmo. Não. Somente duas me convenceram. As outras são muito. Tem coisas mais graves. Indecisão. A indecisão. Oi? Falta de humildade. Soberba, falta de perdão, indiferença. Olha, as novas gerações, como nós, e como tantas outras gerações que já passaram e virão, temos uma problemática moral muito séria. Muito séria. Por isso eu gostei da indecisão e da fuga. Por isso mexeram comigo. Estão preparados para o que eu vou dizer? Sim ou não? Querem ouvi-lo? Não vão ficar chateados? Beleza, e se ficam, não me importa, tá? Não vim aqui para agradar ninguém. Não me convidem nunca mais, viu? Não tem problema. O maior problema moral? A incapacidade de estabelecer o livre-arbítrio. Quando a consciência não está formada, o livre-arbítrio se deforma por inteiro. Então eu vou fugir, eu vou me indecidir, eu vou me ocultar, eu vou me mascarar e eu vou fazer tudo porque não tenho mais nada para fazer. Onde eu posso, como eu quero, quando eu quero e segundo o meu parecer. Faço a minha vida cristã em cima disso. Sem livre-arbítrio é impossível entrar nesta direção do eu e do outro. E a primeira formação que tem que ter o livre-arbítrio, indiscutivelmente, já Santo Agostinho o dizia. Ou o exemplo de Agostinho de Hipona. Que dizia Agostinho? Na minha casa há uma mesa com uma bacia cheia de peras. Tem muitas peras. E eu
não sei por quê, olho para essa mesa com peras e não me atraem. Mas quando eu vou na janela do meu quarto e vejo o quintal do meu vizinho, onde está o pé de peras carregado, eu pulo a cerca e como todas as peras do meu vizinho. A pergunta que se faz Agostinho no livro 16 das Confissões é: por que eu não pegava as peras da minha casa, que eram minhas, e pegava as peras do pé de pera do meu vizinho, que não eram minhas? É a pergunta paulina. Aqui está a pergunta paulina da carta aos Gálatas, aos Colossenses e aos Efésios. Todas em torno da liberdade. Se é para a liberdade que Cristo nos libertou, por que eu não formo a minha consciência à luz do livre-arbítrio? Por quê? Mas por que, minha gente? Por uma única razão. Porque quando eu me formo no livre-arbítrio, a minha direção não é mais eu, Rafael, é o outro, o outro, o outro. Teresa de Jesus o entendeu muito bem. Ai, 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 ai. Teresa de Jesus é a minha paixão enraizada na grande experiência que ela vai transmitir para o Carmelo. Depois Teresa de Lisieux, meu Deus, ainda mais linda, porque Teresa de Jesus era louca como nós, de sangue espanhola, desaforada e louca. Mas Teresinha do Menino Jesus é aquela beleza francesa, educada e culta. Teresa de Jesus diz com que carinho, não? Com que força, com que dramaticidade: o teu querer me está enlouquecendo. Estou ficando cada dia pior quando eu quero ser livre e tenho que espelhar-me na tua liberdade. Sabem o que aconteceu com ela, não? Chegou e foi fundar o convento, o mosteiro de Valência. Tinha hora e estavam todas as carruagens das monjas. E de repente começa a chover e uma tempestade, e a carruagem de Teresa, plum, quebra uma roda. E a Teresa, desesperada, porque estava todo pronto para chegar no outro dia em Valência. E no meio da tempestade saiu como era ela, toda louca e desaforada. E olhou para o céu e falou: agora entendo por que tienes tão poucos amigos. Porque fazes do teu jeito para que nós façamos do nosso jeito. A Teresinha o entendeu de forma mais doce. Senhor, que se faça a tua vontade, mas também um pouquinho da minha. Pronto. E a Edith Stein, que celebramos antes de ontem, que a tua vontade seja refletida na minha liberdade. Pronto. Os carmelitanos e as carmelitanas entenderam isso na sua coluna vertebral. Seguindo o exemplo de Agostinho, São João da Cruz vive essa experiência. O meu querer é o teu querer, porque nele nos tornamos livres. Um eu direcionado está direcionado para Deus. Para Deus. Se a comunidade acabar, bom. E está no querer de Deus, bom. Eu fiz de tudo para que não acabasse. Mas a minha liberdade fica intacta, impecável. Digo mais uma vez aquilo que disse na introdução: a consciência não pode ser deturpada, a consciência não pode ser manipulada, a consciência não pode ser obscurecida pelo meu querer, longe do querer de Deus. Senhores formadores, senhoras formadoras, presbíteros, irmãos, todos nós juntos devemos rever a essência do livre-arbítrio para nos dirigirmos aos outros. Se o fazemos por nós, vamos nos arrebentar. Vamos nos arrebentar. Já temos o exemplo de muitas comunidades de vida que se arrebentaram. Porque com a, não vou dizê-lo tão escuetamente, tão explicitamente, mas com a melhor das boas intenções, o fundador quis fundar em cima de si. E se arrebentou.
Quando o carisma fundador está centrado só na figura do formador, já o fim por si mesmo justificou os meios. Aqui está a mais genuína expressão da alteridade de Martin Buber. A verdade moral somente é reconhecida à luz da liberdade moral, do exercício da liberdade moral, porque sou livre moralmente, por isso eu vivo a verdade moral. Nada mais belo do que encontrar uma casa de formação aberta ao exercício da liberdade, não do querer, não do beneplácito, não do bem-prazer, não. Dá liberdade moral a uma pessoa e você vai conhecer que tão verdadeira é essa pessoa. Não faça como eu. Não se esconda atrás do lápis e do papel para fazer o sinal da cruz na frente. Não faça isso que eu fiz. Saia dessa imensa bolha de falsidade da consciência para que cada um de nós possa expressar aquilo que verdadeiramente é. No meio do deserto da consciência vem um oásis que nos ilumina. É a consciência pedagógica. Que significa pedagogia? Paideia em grego, ser conduzido pela mão. Então, ajude o outro. Faça um eu pedagógico. Trabalhe com o seu formando a sua consciência pedagogicamente. É a lei da gradualidade. Que coisa mais bela! Não é gradualidade na lei. É lei da gradualidade que nos vai aproximando da verdade. Então, um rapaz, uma moça que entrou na sua congregação, no seu grupo, na sua comunidade de vida, olha, faça isto, por favor. Trabalhe primeiro todas as motivações. Trabalhe todas as aproximações. Conheça um pouquinho quem é essa figura que está aqui. Como é que essa figura se relaciona comigo e com os outros? Como é que essa figura vai abrindo espaço para o encontro do outro? E isso vai exigir de você, como formador, um conhecimento sadio da pedagogia. A pedagogia não é uma ciência só. A pedagogia é um acompanhamento guiado da mão. Que coisa mais bela nos ensina o Papa Francisco no início do pontificado. O pastor vai na frente para conduzir, vai atrás para proteger e vai ao lado para animar. Esse é o pedagogo. O pedagogo não deixa que o outro largue a peteca. O pedagogo, a pedagoga, vai caminhando. Como você pode pedir de uma moça de 25 anos, hoje, por exemplo, que ingressa na comunidade, que tenha toda a estrutura do catecismo da Igreja Católica na mão? Eu coloquei alguns questionamentos lá no encontro latino-americano em Panamá, o ano passado, sobre os processos. Durante 2 dias me convidaram a falar sobre os processos formativos. Vou dizer uma coisa que lá causou, no meio dos padres, dos bispos e dos formadores, causou uma comoção e o digo com plena liberdade depois destes quase 30 anos de pesquisa em cima do livre-arbítrio. Os nossos seminários, as nossas casas formativas, não criam pessoas livres. Estamos criando pessoas cada vez mais dependentes. E a sua consciência moral está ficando cada vez mais para trás. O problema não é o processo. O problema não são os formadores. O processo é pedagógico, necessariamente de discipulado. Discípulo vem do termo disciplina. O caminho pedagógico é disciplinado. Então, nós dois temos 20 anos os dois. Estamos entrando em uma sociedade arrebentada e nos estão pedindo que cantemos já o Tantum Ergum. Nem sei o que é isso. Os meninos entram em choque. Imediatamente.
Que pode pedir você de um rapaz ou de uma moça que entra numa comunidade onde vê os formadores se degladiando, brigando, se ofendendo? Esse cara chega lá na oração e escuta a outra, Senhor! E diz, meu Deus, olha, aqui na igreja faz isto. E lá em casa faz isto outro. Eu vou embora daqui. Eu não fico aqui mais um minuto. Vamos fazer uma comunidade de casais. Tá bom. E você encontra caras aí que dão em cima das moças ou moças que dão em cima dos rapazes. Onde está a fidelidade conjugal? Ah, não, é que a gente é fiel por etapas. Ainda não chegamos na consagração definitiva. Como assim? Não estou entendendo isso. Quando a moralidade não reflete a liberdade, as pessoas nos sentimos afogadas. E vocês e eu somos pecadores e muitos de nós, a começar por mim, levamos uma vida de pecado muito forte. E não temos saído dela por uma única razão, porque não fazemos o exercício do livre arbítrio. Que fala para a consciência, Rafael, não mais, acabou. Rafael, por aqui não pode ir, é por ali. A liberdade vai para lá, a escravidão vai para lá. Você está me puxando para lá. Não, não sou eu, é você. O livre-arbítrio esclareceu a vida de Agostinho imediatamente. O livre-arbítrio mostrou para Agostinho que as coisas não podiam continuar. Entre aspas, é um cortar de raiz a nossa escravidão e entrar num caminho novo para a formação dessa consciência. Algumas pessoas não aceitam esse eu pedagógico porque precisamente nos achamos tão donos de nós mesmos. Todos precisamos de um pedagogo. Todos precisamos de um pedagogo. O primeiro dos mestres, Jesus, documento de Aparecida, número 14 a 19. Quando volta em casa, você compra um suquinho bem gostoso, se senta na frente da capela ou na frente de uma janela e pegue o documento da Aparecida, número 14 a número 19. Para mim, um testamento. 5 números que abrangem toda a formação do eu pedagógico na consciência moral. Diz o texto, por vezes e às vezes encontramos cristãos e cristãs que optam por sinais visíveis de corrupção. Cristãos e cristãs. Às vezes encontramos presbíteros que optam por sinais de corrupção. Às vezes encontramos leigos engajados que optam por sinais de total corrupção. Já que estamos no ano do leigo, às vezes encontramos batizados e batizadas que vivem na corrupção total. E a isso lhe querem colocar o verniz do cristianismo. Cristo não compactuará jamais com a corrupção, porque Ele é o nosso libertador. Ele é o nosso redentor. Ele quebrou todas as correntes que nos escravizavam. Se esta razão de ser da nossa moral é efetiva e é real, nós devemos deixar de olhar para a moral católica como algo negativo. É o mais belo que nós temos. Estamos caminhando em direção do pleno tu, do tu pleno, do tu mais forte de todos, com maiúsculo. Já vou me encaminhando para as conclusões. Alguns estão já piscando. Para de piscar. Eu não vim para ver. Eu pensei que o cara lá estava concordando comigo. E é que dormiu. Caiu. Vamos lá. Vocês vão dizer tudo o contrário do que eu dizer. Quando eu digo sim, vocês vão dizer? Não. E quando eu digo não, vocês vão dizer? Sim. Mas com jeito. Quando eu digo não, vocês vão dizer? Sim. E quando eu digo sim, vocês vão dizer? Não. Quando eu digo sim, vocês dirão? Não. Quando eu digo não, vocês dirão? Sim, sim, sim.
Não, sim. Tem que dizer o contrário, tá? Segunda oportunidade. Quando eu digo João, você dirão Luiz. Quando eu digo Luiz, você dirão João. Luiz, João. Sim. Não, Luiz. Pelo amor de Deus. Padre Fabrício, este pau está dormindo. Última oportunidade, tá? Quando eu digo 1000, você dirá 100. Quando eu digo 100, você dirão 1000. Não. João. Não. João Luiz 100.000. Vamos lá. Estamos a caminho do tu pleno. Estamos a caminho do tu pleno. Não ouvi ninguém. Vamos lá. O tu pleno com maiúsculo. Cristo. A nossa moral, então, a nossa consciência é o seguimento das pegadas de Cristo. Quando eu esclareço a minha consciência, eu digo por onde Cristo está caminhando. Temos que trabalhar essa procura da consciência do eu pedagógico, sim, mas em direção do tu pleno. É linda a canção do Padre Zezinho. Sorrir como Jesus sorria, e a chegar o fim do dia, sei que eu sentiria muito mais feliz. O exercício de completas é isso. Para isso fazemos as completas, para fazer um exame de consciência diante de Cristo. Então eu vejo em ti Cristo. Eu vejo este dia um dia cristificado, porque a minha consciência está à luz dessa presença de Cristo. Se eu não trabalho isso, a minha consciência moral não é moral. Ela será tudo menos moral. Essa é a verdadeira experiência para não cair no ridículo do Mr. Bean. Mr. Bean é bom, é divertido, mas é uma moral ridícula. Mr. Bean não me representa na sua bondade. A moral católica não é uma moral de pessoas idiotas, de pessoas que se deixam manipular, ou de pessoas que só vivem. Não. Eu vim para trazer fogo e quero que esse fogo arda. Mateus 10 já é uma verdadeira incitação. Se o agir do cristão não diz nada ao mundo, é porque nós não estamos fazendo nada. Nós sempre vamos na contramão. A nossa moralidade vai à contramão. O dia que a sua moralidade seja aplaudida por todos, significa que você é Mr. Bean, Mr. Beana, tá? O dia que todo mundo ria por aquilo que você faz, que todo mundo exalte aquilo que você faz, esse dia você está fazendo um drama de televisão. Nós não viemos aqui para que todo mundo sorria, não. Nós não somos palhaços, palhaças em diversão. A nossa moral é exigente, porque é seguir as pegadas de Jesus. Se o teu inimigo te bate, apresenta para ele a face. Isso dói. Isso rasga a alma. Isso transforma a vida por dentro. E isso não se faz numa oração de tarde. Se alguém te propõe abortar, mesmo que tu sejas produto de um estupro, acolhe essa criança com amor. Isso dói, isso rasga e não tem lei que possa criminalizar ou descriminalizar, porque a consciência moral está iluminada. Se alguém te oferece dinheiro por baixo da cueca ou por baixo do tapete, rejeita, mesmo que esse dinheiro te caia bem para melhorar o teu nível de vida. Não aceites. Isso traz a pior de todas as tentações.
A moral católica já foi desistida por muitos e infelizmente se perderão. Porque seguir as pegadas de Cristo traz consigo a consciência livre. Aí nasce o livre-arbítrio. Não ridiculize a sua consciência fazendo-se passar por bonzinho. Não. Eu contei o ano passado no aprofundamento aqui uma história quando era padre novo. Uma senhora lá de Londrina me dizia: coitado, o padre Rafael não casou. Ai, coitado, o padre Rafael sempre está sozinho, não casou. Coitado. E eu sempre dava um sorriso amarelo, assim como Mr. Bean. Um dia esgotei. E ela veio com a mesma história. Coitado, padre Rafael, o senhor vive sozinho, não casou. Falei para ela: coitado seu marido que casou com você, viu? Ele sim é um coitado. Chega, chega. Consciências ridiculizadas não servem de nada. Vamos dar um jeito. A gente encontra pessoas engajadas na igreja que dão um jeito perverso na consciência. Tem católicos que já se formaram na universidade com TCC colado. E são profissionais católicos com TCC colado. Colaram o TCC. Ensinam a colar. Ensinam a mentir. Tem comunidades de vida e congregações e dioceses que ficaram com a herança que não lhes correspondia. Isso é imoral. Tem gente que na comunidade de vida faz uma coisa, sai da comunidade de vida, tira a cruz, bota outra coisa e faz outra coisa com a sua vida. Porque aqui ninguém me vê. Isso é imoral. A moralidade cristã tem uma palavra marcante que vem do grego martiria, que significa testemunho. Quem assume a cruz de Cristo na vida moral vai ter que passar pela martiria, mas vai receber o melhor de todos os prêmios. Garantir a sua consciência diante de Deus livre, sem nenhum tipo de domínio. O eu e o tu se encontram na vida comunitária quando juntos trabalhamos pelo crescimento da nossa consciência moral. Obrigado pela atenção.